Ricardo de Oliveira, nascido em 1900 dia 26 de novembro de 1971. E a residência da gente é Coque Canela e Morro Santana Gogô. Eu vim para Mariana para poder trabalhar. Conheci o meu esposo, Juliano Januário Teixeira. A gente começou a busca por um lote para poder construir e nos deparamos com essa região aqui, que é o Morro Santana. Aqui a gente construiu a nossa família e é um lugar assim que eu sou completamente apaixonada. Não tem, eu falo que nem se eu ganhar 1 milhão e tiver possibilidade de morar em qualquer lugar do mundo, eu não trocaria o Morro Santana. Minha família, minha mãe era daqui de Mariana, meu pai de Governador dos Valadares, né? Moramos bem tempo em Belo Horizonte, em 88 minha mãe mudou para Mariana. Eu vim parar aqui, eu morava nas cabanas, né? Eu vim um dia, passei aqui, conheci o local e gostei do Morro Santana. A pureza, né, o arborizado. Então eu achei que aqui o ambiente para mim seria melhor. E minha família gostou, meu marido gostou de cara. Ismael de Alfonso de Guimarães. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se pendeu, banhou-se em todo em luar. Queria subir o céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, os flaram impar em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Aqui chama Morro Santana, devido a Nossa Senhora Santana. E além disso, tem um apelido de Gogô, carinhosamente chamado de Gogô, devido à história dos ingleses que vieram à época da mineração. A comunidade do Morro Santana é uma comunidade unida. O bairro está localizado um pouco distante do centro de Mariana, mas é um bairro que as pessoas, uns ajudam os outros. Eu vejo como isso, a escola aqui, ela é a referência para o bairro, mas também para outras localidades em Mariana. E aqui também é muito característico pelas ruínas, pela história que carrega o Morro Santana. O apelido Gogô, aqui antes chamava Morro Santana, continua chamando até hoje, mas ele ganhou esse apelido de Gogô devido à vinda dos ingleses para cá no século XIX. Aqui tem uma história de um senhor que chamava João Vamos Vamos. Ele ficava na porta da fazenda, que a região também recebia o nome de Vamos Vamos. Então ele ficava, vamos, vamos, com os africanos escravizados para trabalhar. E aí, quando os ingleses aqui chegou, já tinha esse nome popular, vamos, vamos. E aí eles não sabiam falar vamos, vamos, então colocaram gogô, que é o verbo ir em inglês. As famílias mais antigas aqui do Morro Santana é do senhor Salvador. Ele é uma pessoa também que carrega essa história, e é uma história oral, vamos dizer assim. Então é interessante conhecê-lo, porque ele traz essa história com detalhes também muito grandes do Morro Santana, de tudo que aconteceu à época. Dá um abraço no vovô aqui, vem cá. Essa boneca. Aí, ó. Cecília Cristina de Guzmão Freitas. Mas você falar devagar, eu vou entender. Fala devagar. Cecília Cristina de Guzmão Freitas. Você gosta de estudar? Não. Você não gosta de estudar? Como assim? O Morro Santana, quando eu cheguei aqui, era muito, tudo paralisado. Não tinha movimento nenhum, porque era tudo mato. Era tudo mata. E existia a vila do Morro Santana
no alto da montanha aqui, que deu nome a essa comunidade, porque tinha a igreja de Senhora Santana, os que os escravos construíram. Tem as pedras, tem um cemitério, inclusive o meu avô foi sepultado lá, que inclusive tem muita gente sepultado lá naquela igreja antiga, que é uma coisa que a gente não podia abandonar. Inclusive a gente sempre limpa, cuida, antes tinha missa, tinha procissão, tudo, hoje não tem mais, que o tombaram por conta de área de risco de sari e minas de ouro que foi explorado por ouro. Na época, o que acontece? Quando era a época da escravidão, meu pai falava que, assim, por exemplo, assim, que eles contavam quando tirava o ouro, que era vendido o ouro do Morro Santana para fora, eles trocavam 1 grama de ouro pela 1 mão de feijão, porque eles não tinham como sobreviver, como comer. Aqui, esse é um dos sari também que eu falo que é perigoso, por causa do que está coberto pelo mato. Esses sarilhos são os respiradores das galerias, então eles são para subir o material que tinha um tripé aqui para puxar os baldes com o material e também para o ar entrar na galeria para os escravos que tivesse aqui. Vou jogar pedra aqui para você ver mais ou menos a profundidade que possa ser. Olha. Aqui, vamos pisando mais com a perna aberta, aqui por causa da água. Aí, agora aqui, tá vendo? Esses buracos aí, o pessoal subia nele. Ah, daqui que você joga a pedra. A gente joga a pedra lá, aqui, ó, os degraus. Os escravos subiam por aí, tá vendo? Onde tá esses furos aqui, ó. Aí de um lado e outro aí, tá vendo? Subia pisando aí. E o material puxava no balde, no tripé lá em cima. Então, quando foi abolida a escravidão, muita gente que trabalhava ali, porque era obrigado, né? Então, quando aboliu a escravidão, em 3 de maio de 1888, aquelas pessoas foram embora, aqueles donos de escravo não deviam ser brasileiro, devem voltar para os países de origem deles, e o povo ficou por aqui. Como lá é terreno, tudo é rocha, de mineração, não dava plantação de nada, o pessoal veio descendo e parou mais nessa parte de baixo, que está mais próximo do córrego. Além do senhor Salvador, para contar a história do Morro Santana, tem o Eduardo Campos. Ele é historiador, ele tem atualmente um museu aqui também localizado, né, no prédio da casa dele. E ele traz também várias peças da época encontradas aqui nas ruínas do Morro Santana. Então o Eduardo, ele também tem muito conhecimento para trazer para a gente sobre o bairro. O Gogô, o sítio arqueológico do Gogô ainda está intacto. E nas minhas caminhadas, né, pelo sítio arqueológico, eu me deparava, né, e aqui na região também onde a gente mora, a gente encontra sempre uma peça, um artefato ou outro, né? Inclusive na minha casa eu encontrei antigas chaves, né, da antiga capela de Santana do Morro, né? Na verdade o meu pedreiro encontrou quando estava fazendo a fundação. Essas chaves foi a primeira peça do museu e a partir daí eu vim reunindo, né, todo fragmento que eu encontrava, eu catalogava direitinho, né, fazendo um trabalho mesmo de pesquisa. E aí esse trabalho de pesquisa resultou justamente, eu fui fazendo um acervo e quando eu vi que eu tinha um acervo, eu falei assim, eu tenho que montar um museu. Esse material que está nessa caixa, eu achei no decorrer do tempo que nós trabalhamos aí. Como era um material assim, diferente do... Nós estávamos tirando ouro. E no cascalho surgia essas coisas, esses cachimbos, o cadinho. Eram os utensílios deles jogar, os copos de barro, garrafa de barro. Esses são os cachimbos que os escravos usavam na época. E tem de várias cerâmicas, quer dizer, várias fabricações, né? E aí a gente achava tudo no entulho, no meio
das canoas que a gente tirava o ouro, cada um tinha uma fabricação, tá vendo aqui? Ó, o detalhe desses aqui já é diferente, ó. Já é completamente diferente. Esses aqui, ó, esses aqui é mais ou menos da mesma fabricação. Aqui já é outra fabricação. Na verdade, né, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho, né, que ele vem se expandindo, né? Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, uma honra estar podendo manter viva a origem da minha cidade e aqui do Morro Santana Gogô, né, de Minas Gerais.